Como é que eu vou conseguir responder questões de auditoria no exame de suficiência se eu não sou auditor, se eu não faço nem ideia de como as coisas acontecem aí? E se os próprios auditores, os profissionais de contabilidade que atuam em auditoria, no exame de qualificação técnica para este fim, né, para o Nacional de Auditores Independentes, se eles próprios têm uma dificuldade importante, muitas vezes. Como é que eu vou conseguir isso? Já parou para pensar? Pois é, eu acho, particularmente, que a disciplina auditoria contábil a disciplina das mais desafiadoras no exame. Por esse motivo, a grande maioria dos examinandos, a grande massa dos examinandos, não tem nenhuma vivência em auditoria. E as questões versam sobre procedimentos. Como a auditoria é executada, e antes disso, como ela é planejada também, e como ela é entregue, né, por meio dos relatórios. Por isso, causa preocupação, não é mesmo? Mas também, se você parar para pensar, você não é matemático e resolve questões de matemática, inclusive matemática financeira. Você não é economista e por aí afora. Você não é um monte de coisas e consegue performar em vários temas, tá certo? Então, respire fundo, não se preocupe, eu vou te ajudar a criar uma capacidade de resolver questões de auditoria, ainda que isso seja um idioma estrangeiro para você, tá legal? Eu sou Alex Brito, contador, professor de contabilidade, auditor independente, e desde 2016 me dedico a prestar apoio a todos que buscam a aprovação no exame de suficiência, assim como eu consegui a minha, você também vai conseguir a sua, tá bom? E eu já te convido a se inscrever no meu canal no YouTube, caso você não tenha feito isso ainda, faça isso agora. Inscreva-se aí, ative o alerta de notificações e na playlist com o nome deste encontro, Maratona meu CRC 2 2024, você vai encontrar tudo que já rolou aqui e tudo que ainda estará disponível até 26/9. E existe um motivo pelo qual esta maratona tem uma data para terminar. Mas depois eu falo disso, tá bom? Em outro momento, não será hoje. Hoje eu quero falar de auditoria contábil. Vamos lá? Bom, sempre com a finalidade ou melhor, sempre destacando o fato de que nós nunca esgotaremos nenhum assunto aqui, não seria possível e nem é o objetivo, tá? Eu faço a mesma coisa agora. Destaco que nós vamos trabalhar um elemento específico da auditoria para fins de exame. A auditoria contábil, claro, é um tema para um curso de várias horas. Para você ter uma ideia, eu trabalho cerca de aproximadamente 4 horas deste assunto na jornada de preparação, o curso que eu desenvolvo, depois eu vou falar dele também, tá? Só de auditoria contábil, cerca de 4 horas só desse assunto, tá? Então, em poucos minutos aqui, eu vou desenvolver um elemento desse contexto, que é relacionado à formação de opinião e emissão de relatório, tá? Formação de opinião e emissão de relatório. A auditoria corresponde a um processo, tá? A um processo, com começo, meio e fim, tá? Então, nesse sentido, eu não gosto nunca de chamar de fim, eu chamo sempre de desfecho, tá? Começo, meio e desfecho. E aí a gente tem etapa de
planejamento. A gente tem, chamar aqui de avaliação, tem um nome mais técnico, mais elaborado, mas eu vou simplificar, tá? Avaliação de controles internos. E aqui a gente tem a formação de opinião e emissão de relatório, tá? Estou sendo bem econômico aqui nessa síntese, tá? Tem muita coisa nesse contexto. São diversas, são dezenas de normas, etc. Agora, precisa de muita leitura? Sim. Mas para o exame de suficiência, pessoal, eu acho que dá para a gente se virar se virar não, né? Parece pouco. Acho que a gente consegue atender, tá? Com uma base que eu vou trazer para vocês aqui. Então, o que vem a ser... Aliás, eu vou usar outra tela, tá? Eu vou usar essa mesma tela. Eu vou apagar tudo isso aqui para usar de novo. Então, pense o seguinte, existe esse ciclo, tá? E o que eu vou falar tem a ver exatamente com esse desfecho. E dentro de tudo isso, existe a administração da empresa responsável pela elaboração e divulgação das demonstrações, e existe o auditor, cuja sua finalidade é detectar distorções se houver, tá? E reportar, obviamente, tá? Ele precisa reportar. Então, sintetizando aí o jogo e quem faz o quê, tá? Especificamente sobre essa etapa de desfecho, agora eu vou pedir licença, eu vou apagar tudo aqui, porque eu só preparei uma tela para anotações, então eu vou ter que apagar tudo isso aqui. Se você quiser fazer um print aí, faça agora, tá? Ou pause aí, se você estiver vendo uma retransmissão. Eu vou usar aqui essa tela de novo, tá? Porque eu quero fazer uma base que é a seguinte, trazendo também para um linguajar mais familiar para a gente. Quando o auditor vai emitir o parecer, que na verdade formalmente nem se chama mais parecer, né? Relatório, ele basicamente faz o seguinte, ele vai observar um cenário e vai emitir uma opinião, que é um parágrafo especificamente falando, tá? Então, como é praxe, eu vou fazer um embasamento aqui com vocês, depois nós vamos ver na prática de prova, tá? Então, eu vou dividir aqui os cenários que representam a base da opinião que o auditor forma com relação às demonstrações contábeis que foram objeto de seu exame, tá? Olha só, tem muita coisa para falar, hein? Eu estou tomando cuidado para não ir além do que cabe aqui neste nosso encontro, mas realmente tem bastante coisa. Eu quero ater aqui ao necessário para resolver as questões que eu selecionei, mas eu já fiz uma aula aqui bem abrangente sobre isso e possivelmente farei de novo, mas eu quero que você se tranquilize, porque se você tem, vou até abrir a tela aqui, ó, eu estou falando de exame de suficiência. Se você tem disposição para ler as normas de auditoria com todo o entusiasmo, eu recomendo que você divida esse entusiasmo com os CPCs, tá? Porque com esta construção, e também no caso dos alunos que estarão comigo na jornada de preparação, a construção que eu faço aqui, baseada em aspectos práticos, é suficiente para chegar lá
e desenvolver as questões, tá? O tema auditoria contábil ele é altamente relevante no exame, mas a gente tem que saber dosar, porque você pode estudar muito mais do que precisa. E aí você vai falar, poxa vida, ninguém me alertou a respeito disso. Eu estou alertando, tá? Bom, voltando. Então, aqui, pessoal, já é a cereja do bolo. Já é a cereja do bolo, ou seja, o auditor já fez o seu planejamento de auditoria, já montou sua equipe, já estabeleceu todos os procedimentos que ele executaria no cliente, já fez reuniões com a administração, já fez os procedimentos de obtenção de confirmações externas, aspas, as circularizações, como conhecemos, tudo bem? Já fez os seus testes de observância, tá? Para avaliar a eficácia operacional dos controles internos. Não dá para eu entrar aqui no que vem a ser controle interno, que aí eu teria que fazer uma aula só para isso. Já fez procedimentos substantivos, tá? Ou seja, ele já atestou quanto a existência dos componentes patrimoniais, a exatidão dos seus saldos, etc. Então ele já fez tudo. Agora é a cereja do bolo. Qual a opinião que ele vai expressar sobre as demonstrações contábeis e assim oferecer ao mercado, ao usuário das informações, o aumento do grau de confiança acerca dessas demonstrações por parte do usuário, tá? Se ele considerar que as demonstrações estão, de fato, em conformidade com as práticas e livres de distorções relevantes, tá? Ou seja, se for isso aqui que ele vai enxergar, um cenário livre de distorções relevantes, significa que ele estará validando a afirmação da administração que realmente as demonstrações não têm nada ali no sentido de desaboná-las, tá certo? Então ele vai emitir uma opinião sem ressalva, uma opinião sem modificação. Agora, é possível que ele detecte algo relevante no sentido específico, tá? Porém que não comprometa o conjunto. Então, traduzindo para uma denominação a este cenário, seria um cenário de distorção relevante, não generalizada. O que significa isso? Tentando ilustrar melhor aqui. Vamos supor que uma empresa que tem ali o seu balanço montando 10 milhões de reais, tem um imobilizado de, sei lá, 2 milhões, onde a taxa de depreciação não pode ser validada pelo auditor, ou, por exemplo, não há evidência de que a empresa tenha submetido esse ativo imobilizado à análise de recuperabilidade, tá? CPC 01. Enfim, o auditor não pode cravar com relação ao saldo de imobilizado. Mas isso não prejudica o conjunto das demonstrações. Então, ele vai reportar esta distorção, é uma exceção, concorda? Ele vai reportar essa distorção e, apesar dela, ele vai concordar com a conformidade relacionada ao conjunto das demonstrações, tá? Por isso que o nome disso é cenário livre de, perdão, cenário com distorções relevantes. Ele encontrou uma distorção relevante não generalizada.
então ele vai emitir uma ressalva, uma opinião com ressalva, ou uma opinião modificada. Agora, se ele encontrar um cenário com distorções relevantes e generalizadas, ou seja, além daquele imobilizado com distorção, o estoque também tem distorção, por exemplo, não tem inventário. O intangível também tem distorções, por exemplo, ele não foi submetido a teste de impairment, o que é mandatório anualmente, certo? A conta de empréstimos bancários também não tem ali o reconhecimento, por exemplo, dos encargos financeiros a transcorrer, não tem a conta redutora, então aquele passivo está inflado, tudo bem? Entre outras, tá? Então, são várias distorções que afetam o conjunto. Poderia ser uma só e, pela sua proporção, mesmo que única, também comprometeria o conjunto. Eu estou falando isso porque as distorções relevantes, generalizadas ou não, são elementos qualitativos e não quantitativos. Uma única distorção pode prejudicar o todo, não precisa ser ali um conjunto de meia dúzia, ou 10, ou 12, ou 20, ok? Nesse sentido, o auditor ele não poderá concordar com a administração, emitindo uma opinião sem ressalva, ele não poderá apontar uma exceção validando o conjunto, ou seja, um relatório com ressalva, ele irá discordar. Então, ele vai emitir uma opinião adversa. Isso aqui quer dizer o seguinte: ele fez procedimentos, detectou distorções relevantes e generalizadas, então ele não está de acordo com a administração que está afirmando que está tudo em linha. Ele não confirma isso por meio de um relatório com opinião adversa. Agora, ele pode também ter se colocado diante de um cenário de limitação ou insuficiência. Vou explicar o que é isso. Limitação ou insuficiência significa ele não pôde fazer procedimentos ou o que ele obteve de evidências não é suficiente para formar uma opinião. E aí ele não vai opinar, ou seja, o relatório será um relatório de abstenção. Tá? Então, aí estão os 4 tipos de conclusões, eu posso chamar assim, por parte do auditor. Ou ele concorda com tudo, ou ele, exceto por algo, valida o conjunto, né? Ou ele discorda para ser adversa, ou seja, para haver essa discordância, ele tem que ter feito procedimentos de maneira suficiente. Ou, se ele não pôde formar opinião, obviamente ele irá se abster, tá? Eu vou deixar um outro cenário ilustrativo para vocês, que basicamente diz a mesma coisa que eu acabei de dizer aqui, mas ele é mais amigável aí para vocês observarem, tá? Vou deixar ele um pouco aí na tela, para você poder printar, tirar uma foto, seja lá o que for, tá bom? E sintetiza da mesma maneira, mas de uma forma mais amigável para a sua leitura, tá? Onde eu reforço aquilo que eu acabei de mostrar para vocês. E a gente vai resolver aqui 2 questões de auditoria com esse embasamento, tá? Lembrando que isso aqui é só uma célula da temática auditoria, tá? Se você pegar o edital, você vai ver que tem diversos elementos ali
da matéria, mas eu estou trazendo para esse encontro de hoje um só, que é a formação de opinião e emissão de relatório. Vamos levar isso para a prova? Então, vamos lá. Acredite, já tivemos exame com 5 questões de auditoria numa única prova. 10% da prova, bastante, né? Então, vamos lá. A NBCTA 705, poxa, eu não li essa norma brasileira de contabilidade técnica de auditoria. Não tem problema. O que eu trouxe aqui para você, cobre, tá? Tá bom? Então, vamos lá. O tipo de parecer, enfim, não vou comentar isso aqui, que o auditor deve emitir quando tendo obtido evidência de auditoria, ou seja, ele fez os procedimentos porque ele teve evidência suficiente. Conclui que as distorções, individualmente ou em conjunto, lembra do aspecto qualitativo e não quantitativo, né? são relevantes e generalizadas. São relevantes e generalizadas. São relevantes e generalizadas. Então, como que ele vai expressar a opinião? Opinião adversa. Opinião adversa. Se você não lembra, vamos colar. Volta lá. Ó, opinião. Vamos na minha anotação. Aqui, ó. Relevante e generalizada. Opinião adversa. Certo? Ah, eu tenho que decorar isso? Não, você tem que entender. E aí, para entender, você vai ter que assistir essa aula de novo e as outras que eu já tenho aqui no meu canal sobre o assunto, tá? Então, não é para entender, não é para decorar, é para entender. Ok? Outra questão, para a gente finalizar. Relacionar os tipos de opiniões com as descrições aí. Relacionar as colunas, tá certo? Então, vamos lá. Quando ele, ó, o auditor não conseguindo obter evidência de auditoria apropriada e suficiente. Bom, só isso aqui já responde. Se ele não conseguiu obter evidência, ele não poderá formar opinião. Se ele não puder formar opinião, ele irá se abster. Então, é a sequência de número 3. Tudo bem? Abstenção de opinião. Aqui ele obteve, então ele fez os procedimentos e ele constatou que existem distorções relevantes, olha aqui, ó, não generalizadas. Opa, se elas não são generalizadas, ele vai reportar por meio de ressalva, certo? E, exceto por aquilo, uma ou mais, tudo bem, o conjunto está em conformidade. Então, é opinião com ressalva. Logo, o último é a opinião adversa, porque as distorções são relevantes e generalizadas, como a gente viu também na questão anterior. Tá certo? Pessoal, tudo é treino. Tudo é treino. Então, não basta passar pelo assunto uma vez e encontrar ali algum conforto, quando for o caso, e achar que tudo bem, não preciso mais. Não, é tudo treino. Então, você vai precisar assistir essa aula de novo. Assim como todas as outras aqui da nossa maratona. Tá certo? Bom, então, essa é a nossa aula sobre o tema. Nós vamos fazer mais rodadas de auditoria, assim como de todos os outros assuntos, porque a gente precisa de muita coisa aí para a gente chegar lá. E aí você vai encontrar tudo aqui. E se você é alguém que acredita que precisa de um trabalho fortalecido para participar especificamente da próxima prova, te convido a conhecer os detalhes da jornada de preparação. Vou deixar na tela de novo aqui o endereço. Acesse aí e obtenha informações. Você pode passar 40 horas em sala de aula comigo, num calendário desenhado para
a prova 2 de 2024, tá bom? Então é isso. Quero te agradecer muito pelo seu tempo, tá certo? E espero também te encontrar na nossa próxima aula da Maratona Meu CRC 2 de 2024. Forte abraço e até lá. To the morning, countless hours spending by your side.